contar, né, um pouco da minha história, o como eu comecei, o porquê eu comecei. E para entrar nisso, eu preciso voltar lá para 2018, 2017, 2016, 2015, que foram épocas de escola. 2018 foi quando eu me formei no terceiro ano. E até esse momento, eu era um cara muito tímido, um cara muito inseguro, um cara que dificilmente falava com as pessoas, sabe? De sair, conversar, de, porra, até mesmo na escola, trocar ideia com o pessoal de outra sala e tudo mais. Não, eu era bem fechado ali no meu grupo, de alguns amigos, e eu tinha... E eu me sentia muito mal de não conseguir me comunicar, de não conseguir me soltar e, porra, ir pras festas, sair, tudo aquilo lá que um jovem quer, né? Tá participando dessas coisas. E foi em 2018, no terceiro ano, que naquela pressão de caralho, mano, eu preciso de uma faculdade, eu preciso decidir o que eu vou fazer, eu preciso decidir o que eu vou fazer. Até então era ou engenharia ou ciência da computação. Nós vemos aqui claramente que eu não fui para nenhum desses lados, bem longe disso. Mas era isso, né? Porque eu era o cara da matemática, o cara das exatas, e como vocês já sabem, essa estereotipagem do cara de exatas vai para engenharia e que não sei o quê. Mas, enfim, nessa procura, nessa pressão, nesse sentimento ruim, que eu acredito que é de muita gente, muitos adolescentes aí, né, que estão no terceiro ano, estão nessa época de vestibular, eu acabei me deparando com o mundo do desenvolvimento pessoal por uma história engraçada de que o meu celular ele foi roubado, me furtaram durante uma apresentação, um show, e nisso eu fui procurar aquela famosa frase que todo mundo já procurou no Google: como ganhar dinheiro com a internet? Como Quem nunca, né, ganhar cara? dinheiro com a internet, irmão? Quero enriquecer, eu quero ficar de casa, quero trabalhar de casa. E nessa procura, caindo em vários vídeos, eu me deparei com alguns canais de desenvolvimento pessoal. De um cara ali falando sobre timidez, de um outro cara ali falando sobre como ficar com uma mulher, né? E esse cara que fala sobre como ficar uma mulher, o que falava antes, hoje é um dos meus grandes mentores, grandes parceiros, e eu trabalho, hoje eu assumi ali, eu e mais outras pessoas assumimos a frente da empresa dele que fala de sedução e de relacionamentos, dessa parte mais social, onde ele partiu para outra, que é o Gustavo Gambit, talvez vocês conheçam, talvez não, mas um cara sensacional, um cara que me inspirou muito no começo e hoje eu tenho um grande prazer de estar trabalhando com ele, de estar junto com ele nos projetos e estar podendo fazer parte disso e estar podendo ser a nova cara da empresa que mudou a minha vida lá no começo, tá ligado? Mas voltando, eu comecei a achar esses canais. E eu falei, velho, os caras estão falando sobre como socializar, como vencer a timidez. E eu sou um cara tímido. Só que eu era muito cético. Então eu falava, putz, nada a ver isso daí, né? Deve ser conversinha para ou me vender alguma coisa ou que não sei o quê. Mas aí eu comecei a estudar, comecei a entrar a fundo, comecei a estudar, comecei a praticar e comecei a sentir uma enorme diferença no meu dia a dia. Eu falei, caramba, mano, é tanta coisa que a gente não conhece. A minha visão era tão fechada antes que o que estava na frente do meu nariz, essa parte social na frente do meu nariz, que eu poderia melhorar ao momento que eu quisesse, eu não estava enxergando. E foi quando eu comecei a enxergar, comecei a estudar, comecei a acompanhar esses caras, comecei a ser mentorado por eles e, enfim, que eu comecei a mudar muito. E no final de 2019, quando eu já era uma outra versão de mim mesmo, quando eu já estava completamente diferente, me comunicando, pô, fazendo tudo que eu não fazia antes, me veio aquela pulga atrás da orelha do quê? Sempre estudei o marketing digital, desde essa época quando eu pesquisei sobre como ganhar dinheiro. Eu estava estudando tanto o marketing digital como essa parte do desenvolvimento pessoal. E eu pensei, por que não juntar as duas coisas? Sendo que eu gosto das duas coisas, sendo que, porra, eu me vejo muito fazendo isso. E nisso daí, fui lá, criei um Instagram para falar de algumas coisas, Instagram que eu nem parecia, um site, um blog, nada foi para frente. Até o momento que eu me deparei com o TikTok. E na época que eu me deparei com o TikTok, que foi no final de 2019, ninguém produziu o tipo de conteúdo que hoje eu produzo e que hoje muitas pessoas produzem, né? Que é mais esse conteúdo help, de dar dicas, de colocar conteúdo mesmo de ensinamentos, livros e cursos e tudo mais. E eu falei, cara, vamos lá. Uma rede social em ascensão. Muita gente crescendo do absoluto zero. Se eu entro nela agora para falar de comunicação, para falar de desenvolvimento pessoal, que ninguém está falando,
pode acontecer duas coisas. Primeira das coisas é dar errado e eu fingi que nada aconteceu, né? Porque simplesmente esse é só um tempo ali que eu investi que não foi para frente. Sim. Ou segundo, dá muito certo, porque uma vez que nada disso acontecia e eu fosse o primeiro, o pioneiro, as chances de estourar, as chances de eu criar esse movimento ali dentro eram muito grandes. E não deu errado. Ou seja, foi o segundo caminho que aconteceu. E, cara, a partir daí, né, mesmo sendo um cara, né, eu gosto de falar isso, mesmo sendo um cara que estava desenvolvendo a parte de comunicação, da timidez, do social, quando eu me vi pela primeira vez na frente de uma câmera, eu travei. Eu travei completamente, tá ligado? Eu fiquei tipo, tá, eu falava um pouco, falava para dentro, falava baixo, não parecia que era uma comunicação normal. Só que o que eu gosto de falar é que não importa o quão comunicativo você seja com as pessoas, quando você está na frente de uma câmera, se você não está acostumado com ela, vai ser como se você estivesse aprendendo de novo a como falar, tá ligado? A como se comunicar, a como colocar uma postura. Total. E nisso eu comecei a produzir conteúdos falando de livro, uma coisinha da mente ali que eu estava estudando e tudo mais, fazendo aquela questão de documentação de conteúdo, né? Porque até então eu não era uma autoridade, enfim, não era um cara especialista. E hoje mesmo eu ainda não me considero um especialista específico de determinada área, tipo, porra, mano, desde que minha vida inteira nisso, até porque, pô, tô começando. E nesse processo eu fui crescendo, e quando eu fui ver, depois de 6 meses desse primeiro vídeo que eu postei no dia 7 de dezembro de 2019, eu tava com 1 milhão de seguidores na plataforma. E até hoje eu acho isso bizarro, tá ligado? Até hoje eu acho isso bizarro. E esse é um pouco de como eu comecei nesse mundo. E agora tenho N projetos, como eu já disse, estou trabalhando também numa empresa ali do começo da minha evolução, que hoje eu sou uma das caras que representa ela, estou do lado de mentores, e tudo isso devido a esse primeiro movimento que eu dei dentro do próprio TikTok, dentro dessa nova tendência, que hoje é uma coisa que todo mundo faz, mas antes ali, né, no final do ano de 2019, era uma coisa que poucas pessoas faziam, que eram esses vídeos curtos. Até então não existia nem Reels, não existia Shorts, era só o TikTok.